Tem 14 processos, 48.500, 939, 2012, 10 e 3416, 2012, 17. Abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da CEMIG Distribuição S.A., bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2014 a 2018. Diretor relator, doutor Divaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Começar a leitura no item 4. Em 20 de nove de 2012, por meio de ofício, foram solicitadas as informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária, foram encaminhadas pela empresa dia 12 de 11 e 13 de 11 de 2012. A SRD apresentou à CEMIG proposta preliminar de limites para os indicadores DEC-FEC em 26 de nove de 2012. No referido ofício também ficou estabelecido um cronograma com as etapas a serem seguidas pela distribuidora e pela ANEEL. Em 8 de 11, foi realizada a reunião entre a SRD e a CEMIG, na qual a distribuidora apresentou os argumentos que motivaram sua contraproposta. Em 12 de 11, por meio de carta, a CEMIG apresentou sua manifestação ao ofício citado anteriormente, apresentando os valores quanto aos limites de DEC-FEC. Em 6 de 12 de 2012, a SRE encaminhou proposta preliminar de revisão tarifária à CEMIG e ao Conselho de Consumidores. No dia 12 de 12 e 13 de 12, a empresa e o Conselho, respectivamente, trouxeram suas contribuições à proposta preliminar, foram avaliadas e, quando pertinentes, incorporadas à nota técnica 28 de 29 de 1 de 2013. A SRD também se posicionou para efeito do DEC de FEC, dia 21 de 12, pela nota técnica 193. É o relatório. Esse também a Procuradoria já... tem sustentação. A sustentação oral será feita pelo Dr. Luiz Fernando Rola, representante da CEMIG-D. Muito bom dia a todos. Muita satisfação que nós, nesse terceiro ciclo de revisão tarifária, estamos aqui para apresentar alguns pontos que nós entendemos de importância vital para a tomada de decisão dos senhores. Eu vou cumprimentar a todos, na pessoa do diretor-geral Nelson Rubner. Nós entendemos que o processo transcorreu de uma forma bastante normal, nós não tivemos problema de acesso ao corpo técnico da ANEEL, nós tivemos um relacionamento extremamente cordial, não houve nenhum problema de acesso às informações e, portanto, nós gostaríamos de agradecer essa postura da ANEEL dentro desse processo. É um processo longo que havia sido já iniciado há algum tempo e que nós entendemos que conceitualmente todos já estavam já dentro de um nível bastante aceitável. Mas nunca é demais a gente lembrar alguns pontos que são importantes aí na consideração e na aplicação dessas metodologias. O primeiro é que a CEMIG Distribuição é uma das maiores empresas de distribuição do país. Nós estamos falando de uma empresa que tem uma área de concessão superior a 567 mil quilômetros quadrados. E isso, comparativamente, é maior do que um país europeu, praticamente todos os países europeus. Então, atendendo a um volume de consumidores aí, também bastante relevante, 7,5 milhões de consumidores, e isso é um fato extremamente importante, porque esses consumidores estão espalhados em mais de 5.400 localidades, e isso mostra a magnitude do atendimento da nossa distribuidora. Para atender esses consumidores, nós construímos uma rede de distribuição superior a 500 mil quilômetros quadrados. É importante esses números em função das questões que nós vamos discutir à frente. E principalmente nesse número de 500 mil consumidores, nós temos praticamente 75% em área rural.
que está espalhada nessa área superior a 567 mil quilômetros quadrados. E isso também vai ter implicações bastante relevantes na nossa discussão. Eu trouxe para essa discussão 3 assuntos que nós consideramos relevantíssimos, né, principalmente a questão da base regulatória de ativos. Essa base regulatória de ativos, como estabelece a própria regulamentação, ela é a maneira como o concessionário tem de remunerar os investimentos que foram feitos aí para operar todos os sistemas. Essa base regulatória de ativos, ela passa a ser essencial, principalmente depois da publicação da medida provisória 579, em função de que o reconhecimento dessa base de ativos, ao término das concessões, ela é a base para a recomposição dos investimentos feitos pelo concessionário. Então, a discussão dessa base, ela tem que ser de uma forma bastante criteriosa, e apesar de toda a disposição que os técnicos da ANEEL tiveram na discussão dessa base regulatória, nós ainda não conseguimos chegar a um processo definitivo. Os números que vão ser apresentados ainda são números preliminares, e nós entendemos que cabe ainda algumas discussões acerca do valor que vai ser considerado na nossa revisão. Nós tivemos algumas discussões já com os diversos superintendências da ANEEL sobre o valor dessa base de ativos. Entendemos que há um critério adotado pela ANEEL no reconhecimento aí do investimento prudente, apesar de nós discordarmos dos critérios que foram colocados. Nós entendemos que houve uma disposição da ANEEL em discutir esses assuntos. O que ocorre é que nós estamos dentro de um contexto que, como eu disse, o reconhecimento desses investimentos é vital para a concessionária, porque isso vai se estender para os próximos 30 anos, com os reflexos que eu já mencionei. E o não reconhecimento de alguns desses ativos implica numa perda permanente para o concessionário. E isso tem que ser levado em consideração quando o técnico ou o auditor contratado pela ANEEL se depara com algum problema de interpretação daquelas informações que são repassadas. Nós, via de regras, temos algo em torno de 20 mil, 30 mil obras durante o ciclo tarifário, e esses dados, naturalmente, são condensados num sistema de informação e que coloca à disposição também para os técnicos da ANEEL, mas nós não temos o controle em função da extensão dessas informações específicos sobre cada uma dessas obras. Pode ser que a contabilização dessas obras não tenha sido feita da forma correta, e nós entendemos que isso é uma coisa que pode ser detectada e facilmente remediada através de uma modificação daquela informação. Entretanto, nós estamos nos deparando com um processo de inclusão na glosa sem possibilidade de que nós possamos fazer uma discussão um pouco mais ampla. Nós tivemos um caso específico de alguns disjuntores da subestação de Bom Despacho, que nós tivemos autorização da ANEEL para considerar esses ativos dentro dos ativos da distribuidora, apesar dos disjuntores serem de 500 kV, e o auditor está considerando a possibilidade de fazer uma glosa desses ativos. Então, é um caso que nós não temos como nos defender, porque é uma decisão própria do auditor e que vai, naturalmente, trazer uma perda significativa se for adotada pela ANEEL a posição dele. Então, é uma questão que nós consideramos aí de extrema relevância e que, naturalmente, os diretores
tem que dar uma atenção especial em função da consequência dessas decisões, né? Nós estamos partindo já... Eu não entendi direito como é que é o investimento no despacho, em que tensão? Em que tensão? É de 500 kV. É uma subestação que foi autorizada pela ANEEL, para construção pela distribuidora, e que já tem uma resolução da ANEEL autorizando isso, e o auditor, naturalmente, colocou um questionamento sobre a colocação desses ativos no contexto da distribuidora. Então, é importante para nós que, naturalmente, isso é só um exemplo, mas tem outros que aconteceram, que nós tenhamos uma instância de discussão para que essas questões não sejam de penalização da empresa aí numa base tão importante, num assunto tão importante como a base regulatória. As perdas técnicas também, perdas técnicas e não técnicas, a CEMIG tem uma performance bastante boa, dado essa condição de tamanho do seu sistema elétrico. Nós temos uma discussão bastante também intensa com os órgãos técnicos da ANEEL. Essa discussão ainda está em andamento, e o que foi proposto foi uma redução da perda técnica da CEMIG numa magnitude que nós entendemos que não se justifica, dado a dimensão do sistema da CEMIG. Como você sabe, uma perda técnica é um cálculo que é feito, e uma redução de 20% é uma redução muito drástica para ser incorporada de um ano para outro, né, como está sendo proposto. Então, portanto, esse é um ponto que, a despeito que nós ainda estamos negociando com a ANEEL, com os órgãos técnicos, mas foi incluída aí na proposta do relator, e nós entendemos que isso aí é uma questão importante. Um outro ponto que eu não incluí nessa lista, e que foi tocado anteriormente, é a questão do DEC-FEC. Dr. Rubem, nós já havíamos discutido a impropriedade de incluir o DEC-FEC decorrente dos investimentos que são feitos, né? Isso penaliza aquelas empresas que têm um programa de investimento constante, né, porque nós temos que interromper o serviço para fazer as obras, e principalmente a complexidade da obra urbana, que inclui aqueles cabos de telecomunicação que são colocados pelas operadoras de telecomunicação hoje no convênio que foi assinado com a Anatel, e que nos prejudica substancialmente, porque essas empresas não têm aquela preocupação de atender de pronto a solicitação que nós fazemos, e muitas vezes nós ficamos com o sistema desligado à espera dessas empresas, o que penaliza substancialmente a nossa distribuidora, né? Então, isso também é uma área que nós entendemos de preocupação. Mas o problema mais emergente que nós temos hoje é essa questão da cobertura tarifária da compra de energia, né? Nós estamos, já foi tratado nas discussões anteriores, mas eu gostaria só de colocar o nosso caso, porque, dado o tamanho da nossa empresa, o impacto também é relevantíssimo, né? Esse slide mostra aí a diferença de cobertura tarifária que foi incluída no ERT de 2012 com o que foi realizado, né? Vocês estão vendo que a disponibilidade do CCAR, só nesse caso aí, nós tivemos um aumento aí de mais de 300 milhões de reais frente àquilo que estava previsto, né? No total, nós tivemos um aumento de 500 milhões de reais, né? É claro que, quando foi feito o ERT de 2002, nós não tínhamos uma perspectiva de um crescimento substancial do PLD como ocorreu. Mas isso mostra a relevância do tema, né? Mostra que há um volume significativo de recursos adicionais e que as empresas vão ter que arcar com ele até o próximo reajuste, né? Recentemente, nós fizemos uma solicitação à ANEEL para anuência de captação de recursos, exatamente para poder financiar
esses custos adicionais que nós tivemos aí. Se nós olharmos o que está sendo proposto para a ANEEL hoje, com a nossa visão, né, e a nossa visão foi uma visão bastante pragmática, né, os números são bastante discrepantes, né, na questão da disponibilidade, a diferença é de R$1 bilhão, né, e como no caso da CPFL também, a projeção desse custo de PLD ela é vital na determinação dessa diferença. Só que ela é mais vital para a distribuidora porque isso vai implicar em custos adicionais que ela vai ter que arcar com os recursos próprios. E nós temos que redirecionar hoje os nossos recursos muito mais para o programa de investimento que absorver custos como estão sendo colocados aí com a nova PLD. A projeção que foi estimada pela ANEEL, ela está muito otimista. Nós utilizamos aqui um estudo feito pela ONS acerca da projeção do PLD para os próximos 12 meses. Os senhores podem ver que os números são substancialmente maiores do que aqueles propostos pela ANEEL na nossa revisão tarifária. Se nós pegarmos a média de 2003, estimada pela ONS, ela chega a R$ 364 por megawatt-hora. Isso dá um impacto gigantesco na compra de energia e traz um desequilíbrio evidente para as distribuidoras se realmente se configurar esses valores. E nós estamos na expectativa da manutenção do despacho de usinas térmicas durante todo o ano, dado a situação dos reservatórios. Então, esse é um problema que nós não podemos ignorar. Nós temos que tomar o cuidado necessário para que não se comprometa a saúde financeira das empresas, né? Nós temos alguns exemplos que eu peguei aí de contratos cuja diferença entre o que está sendo proposto pela ANEEL e que nós estamos projetando são diferenças relevantíssimas, né, que nós naturalmente estamos trazendo aí para a consideração da ANEEL. O resultado das distribuidoras ele já tem sido afetado por esse custo adicional de compra de energia. Está passando bastante o nosso tempo aí. Ok. Vou só acelerar, vou só mostrar esse impacto, porque nós já estamos, por parte das agências de qualidade de crédito, já sendo penalizados, né, como aconteceu recentemente. O que nós estamos realmente preocupados é que os nossos indicadores estão tendo uma deterioração bastante acelerada até setembro e se continuar nesse nível de PLD nós vamos ter um resultado cada vez pior, né? E isso vai comprometer a capacidade de endividamento das empresas, como eu disse, já sob suspeita. No nosso caso, nós já estamos fazendo captações no mercado no sentido de absorver isso e levou esse endividamento maior aí de 2013, que nós já estamos fazendo uma rolagem agora para ver se a gente consegue jogar isso aí para 12 anos, de tal forma que a gente tenha um endividamento mais controlado. E isso sem considerar esses custos adicionais de compra de energia. Então, eu acho que a ANEEL deveria meditar um pouco sobre essa projeção que está sendo feita de custos de energia, para que nós não tenhamos aí os impactos negativos aí, não possamos concluir os nossos programas de investimentos que já foram compromissados com a ANEEL e principalmente aí no que se refere à compra de energia, à Copa do Mundo, que são compromissos de qualidade que tem que ser entregue independente aí da disponibilidade de recursos ou não. Era isso que eu gostaria de trazer à consideração. Peço desculpa por ter ultrapassado um pouco o tempo. Procuradoria. Trata-se apenas de abertura de audiência pública e no momento ainda não existe questão jurídica controversa.
proposta de fator X a ser considerada nos reajustes da CEMIG até a próxima revisão tarifária de 1,71%, ainda devendo ser somado o componente Q. Esse 1,71%, ele está detalhado mais adiante, mas já vou dizer o que é. 1,19% é o componente PD e 0,52% é o componente T. Conforme detalhado na nota técnica 28 da SRE, a revisão tarifária da CEMIG conduz a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos de 6,36%. Vale ressaltar que a revisão tarifária foi realizada tendo como base o resultado da revisão tarifária extraordinária. Aí está um detalhamento como é que se chega nos 6,36%. O reposicionamento tarifário é até negativo, de 0,80%. Significa que a receita requerida é menor do que a verificada. No entanto, com a inclusão de componente financeiro de 7,40%, agora e a retirada de 0,24% que foi do reajuste anterior, isso conduz aos 6,36% de efeito para o consumidor. Aqui tem o gráfico que mostra a relação entre a receita requerida e a verificada. E os efeitos médios por grupo de consumo. Ele será de negativo para o grupo A, ou seja, alta tensão, em 2,51%, e positivo para o grupo B, em 11,23%. Aqui está uma explicação para dizer que depende do nível de tensão. Aí tem um detalhe, tudo isso está detalhado na nota técnica da SRE. Aqui aquele que eu já falei do fator X, não vou repetir porque eu já disse quanto representa o componente PD e o componente T, e o componente Q é o resultado já a ser incluído no próximo reajuste. Aqui também as explicações sobre por que o reposicionamento é negativo em 0,80%. Essa tabela mostra um detalhe dos números com os efeitos no impacto na revisão tarifária, que é da direita para a esquerda, a terceira coluna. Exemplo de outros casos, o encargo de serviço sistema, quase todo ele segurança energética, tem um impacto de 2,96% na revisão. No caso da CEMIG, a energia comprada também tem um impacto grande. No caso de Itaipu, apesar até a explicação está mais adiante, mas no caso de Itaipu, apesar da redução da cota da empresa, como teve um aumento do dólar e do preço de Itaipu em dólar, então isso acabou impactando positivamente. E o resto do impacto, contrato de energia nova, uma boa parte por disponibilidade, e essa previsão de PLD, apesar de a empresa ainda questionar que está baixo, leva a um aumento do custo da compra dos contratos por disponibilidade, que aí na linha está o que chama de CCAR Energia Nova, que é o maior impacto de 4,11%. Positivo. Parcela B, de fato tive uma reunião com a CEMIG, em seguida falei com o superintendente da SFF. A CEMIG tem vários questionamentos sobre a base que só foram trazidos a mim hoje, e o Araújo confirmou que os valores, exemplo, acho que quase todos os casos, são provisórios. O questionamento do transformador, para mim, foi até uma surpresa. A CEMIG tem em uma subestação da rede básica, alguns transformadores que, por resolução da ANEEL, são alocados na distribuidora, e segundo a CEMIG, mesmo assim, o fiscal da ANEEL, quando teve olhado, disse que ia glosar, porque a distribuidora não pode ter ativos de 500 kV, mas esse ativo, segundo a empresa, está autorizado por uma resolução da ANEEL. De qualquer forma, parcela B tem uma redução bastante significativa de 9,11%, ou seja, como a revisão é mesmo para tratar da parcela B, então do ponto de vista da parcela B, a redução é bastante significativa. Aí tem todas as explicações para a evolução da parcela A, o encargo de serviço de sistema por segurança energética, a mesma explicação que demos no voto de reajuste, também como evoluíram os outros encargos. Tem explicação para no item 28, para a evolução da parcela A, que já disse, né? 4,11% explicado principalmente pela energia comprada e contrato por disponibilidade, e o item 29 é a explicação que também já dei para a evolução da tarifa de Itaipu.
se o dólar tivesse baixo como era antes, o consumidor da CEMIG ia ter uma redução bastante significativa em função da redução das cotas da CEMIG. As perdas não técnicas, aí o valor que consta aí é uma simples aplicação do PRORET, que significa que é aplicada a regra geral para o caso CEMIG, o ponto de partida do terceiro ciclo é o mínimo histórico ajustado pelo número de unidades consumidoras sem medição, ou seja, 8,16%, que na sustentação oral foi reclamado como um valor impossível de ser alcançado. Tipo, Mas eu entendi como perda técnica que ficou aumentando muito, né? Perda técnica. Já falei sobre a parcela B, não vou repetir. E aí estão os componentes financeiros. O valor absoluto, a CVA em processamento, mais de 471 milhões, é o valor mais significativo. E em seguida o valor da sobrecontratação, mais de 94 milhões. O resultado total, 630 milhões de financeiros, maior do que a receita total anual de diversas distribuidoras do Brasil. Que a CEMIG apresentou um pleito quanto à migração de consumidores para a rede básica, e nesse caso eu acompanho a posição da SRE, que é de não acatar o pleito. Eu entendi que as justificativas estão bem consideradas na nota técnica da SRE. Eu entendi que o que nós aprovamos aí no item anterior, quanto ao horário da ponta, talvez tenha que ser reavaliado pela CEMIG, porque é um questionamento feito na reunião passada. Acho que aquilo que a gente aprovou, a mudança de tratamento da hora da ponta, não sei se afeta o caso de vocês, mas tem que analisar em função do item anterior, né? Então, como é que vai ser? A empresa tem que considerar a ponta para efeito da revisão tarifária. Não foi isso? Acho que foi, né? Eu acho que... Notificação que eles estão Da trocando resolução. o horário. Não, eles estão trocando o horário. O CEMIG tem alguma coisa semelhante, não? A CEMIG tem um questionamento quanto à consideração do horário da ponta. Bom, em seguida, o gráfico tradicional, com a composição da receita com os 100 tributos. Chegamos no DEC e FEC. Proposta de limites para indicadores de qualidade para os conjuntos da CEMIG foi obtida pela aplicação da metodologia comparativa e está descrito na nota técnica 193. Os valores a serem submetidos à audiência pública consideram também a manifestação da distribuidora. A proposta da distribuidora requer a alteração dos limites de DEC de 150 conjuntos, 55% do total, bem como a alteração do limite de FEC de 7 conjuntos, que é menos de 3% do total. Todas as alterações solicitadas elevam os limites de DEC e FEC propostos no ofício da SRD. A SRD avaliou que a justificativa apresentada pela CEMIG não foram específicas para os conjuntos, foi muito geral, em virtude da distribuidora ter pleiteado alteração da maioria deles e não apenas naqueles em que podem ser comprovadas características não capturadas pela metodologia comparativa. Ainda segundo a área técnica, os problemas apresentados são comuns a muitos conjuntos do país, as quais não comprova que os conjuntos da CEMIG merecem tratamento diferenciado. Você tem um problema da forma de justificar, que ficou muito geral, e além disso a SRD está dizendo que o que acontece em CEMIG, pelo menos em boa parte dos casos, também acontece em outros conjuntos pelo Brasil. Dado que a justificativa apresentada foram gerais, o pleito da CEMIG só pode ser avaliado pela SRD com base nas características disponíveis dos conjuntos, ou seja, dos atributos, na heterogeneidade dos mesmos, se forem identificados poucos conjuntos semelhantes nas trajetórias de reduções propostas. Assim, a SRD recomendou modificar a trajetória de redução de 19 conjuntos, apenas 7% do total. Adicionalmente, a CEMIG solicitou a criação de 3 novos conjuntos, denominados BH Serra Verde, Novo Cruzeiro e Itatiaçu. A criação de tais conjuntos se justifica pela instalação de novas subestações na área da CEMIG e está de acordo com o PRODIST. Aí a figura com a evolução dos indicadores, tanto de DEC quanto de FEC. Indo para o dispositivo, base no exposto, no que consta do processo é listado, voto pela abertura de audiência pública no período de 31 de janeiro a 1º de março de 2013, com sessão presencial a ser realizada no dia 27 de fevereiro, em Belo Horizonte, com vistas a obter subsídios e informações adicionais
para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária da CEMIG Distribuição, que vai vigorar a partir de 8 de abril de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites indicadores de DEC e FEC dos conjuntos da distribuidora, para o período de 14 a 18, é o voto. Ok, em discussão? Só, em primeiro lugar, uma dúvida que eu tenho em função do que nós comentamos no processo anterior daquela história sobre a contratação. Eu entendi que aqui no caso da CEMIG, talvez no momento a gente não tenha apuração relativamente ao ano 2012, por isso está aqui um valor positivo. Mas no caso da CEMIG, na hora de fechar o processo, nós substituiríamos, porque aqui Já deve ter o número, né? 2011 certamente foi desfavorável para o consumidor, pelas razões que nós já comentamos. Mas 2012 deve ser o contrário, né? Porque aqui está um valor de 94, estou lá naquela tabela do item 36 dos componentes financeiros. Está um valor de 94. E agora, no caso da CEMIG, que será o processo em abril, nós substituiremos no custo do processo. Possivelmente isso aqui vai inverter, né? Tá bom. Tá. Que aí a tendência Não entendi por que você falou que vai mudar e... É porque naquele processo, até em função de um questionamento que você questionou. fez, né, por que estava dando um efeito desfavorável, vamos assim chamar para o consumidor, é porque estava tomando como referência o ano civil e o ano de 2012 ainda não está disponível. Então usou-se o ano de 2011. Lá era reajuste, não tinha jeito de ser diferente. Na CEMIG, a minha indagação é essa. Aparentemente está se considerando a mesma coisa, que é o ano 2011, que está dando um valor positivo 94 milhões, estou lá na tabela do item 36, e eu estava indagando se, como no curso da audiência pública até a deliberação final, já teremos a contabilização do ano 2012, que vai inverter essa situação. Que ela também está sobrecontratada. Os 3%, né? Tá, ok. Bem, os outros comentários, que claro que aqui é a abertura da audiência pública, vão ter a chance de discutir isso um pouco mais. Mas eu primeiro concordo com a consideração que foi feita pelo Dr. Fernando Rola com relação à questão da base de remuneração. É um item muito importante, de fato, nós, a ANEEL, temos que melhorar o nosso processo no sentido de disponibilizar essa informação em caráter mais definitivo em tempo, para que haja essa oportunidade de discutir até, se for o caso, de entrar com recurso a nível da diretoria. E foi isso que nós decidimos algum tempo atrás, que a SFF tem que emitir um despacho se posicionando com relação à base, se a empresa entender pertinente, ter a oportunidade de entrar com um questionamento junto à diretoria na forma de recurso. Então, isso, de fato, é importante. E me chama a atenção aquele fato que foi comentado, né? Claro que se de fato tem uma resolução, porque é estranho também que na distribuidora tenha um ativo de tensão de 500, mas se de fato houver a situação que foi comentada, né, de que houve uma autorização da ANEEL, uma resolução autorizando, aí não tem dúvida, ele tem que ser reconhecido, mas aí tem que ver, né? Eu não sei se reconhecer aonde, se também a gente confirma aí se joga para distribuidor ou se vamos para a rede básica e a gente chama isso, é uma instalação de 500 kV, né? É por isso que eu estou dizendo, se de fato houve autorização alocando isso como distribuidora, que é estranho. Como estamos na abertura, acho que vai ter tempo da gente talvez investigar isso melhor aí. Mas se houver, de fato, não é compatível que haja uma decisão numa direção e um posicionamento numa direção contrária. Com relação, eu estava olhando aqui o gráfico, principalmente do DEC, né, e foi comentado também na sustentação oral, certamente a CEMIG aqui tem um desafio, né, porque o DEC, estou lá no item 50, naquele gráfico, né, o DEC apurado já está de algum tempo batendo lá no limite, né, e ultrapassando em alguns casos. E dado a trajetória, realmente a CEMIG tem um desafio para ficar dentro desse limite, né. O FEC está um pouco mais folgado. E por último, outro comentário que de fato é preocupante, que é essa previsão da cobertura do custo da energia, né, versus o que de fato aconteceu em função
do comportamento do despacho das térmicas e do PLD, que é extremamente difícil de fazer uma estimativa e acertar nisso. Explicar a volatilidade do PLD já não é fácil, imagina fazer uma estimativa e acertar isso. Agora, de fato, é preocupante, porque quando isso descola num patamar pequeno, tanto para mais como para menos, é claro que a gestão da financeira da empresa pode contemplar essa questão quando é num patamar menor. Mas nessa grandeza que de fato aconteceu na CEMIG, passa a ser complicado, porque isso envolve tanto um custo maior como o comprometimento dos índices financeiros de desempenho da própria empresa. Então, isso é algo que eu acho que a gente vai ter que realmente, né, debruçar um pouco mais, verificar se tem como mitigar isso no processo tarifário, ou, no mínimo, ver a possibilidade de ter uma linha de crédito muito particular para fazer a cobertura disso, senão fica complicado. Bom, alguns pontos que eu gostaria. Esclarecimento? Com a minha preocupação com relação ao tempo, eu esqueci de mencionar que com a medida provisória, com o sistema de cotas, a distribuidora ela passou a assumir o risco do GSF. Uhum. E isso aumenta muito mais ainda a nossa preocupação, porque era um risco que a distribuidora não tinha e que agora foi incorporado pela mudança regulatória. Então, eu acho que essa questão ela se torna muito mais evidente do que simplesmente a variação do PLD. E a questão do DEC-FEC, como eu disse, se nós tirarmos o DEC relativo ao programa de investimento, nós estamos abaixo do que está preconizado pela ANEEL. Obrigado. Bom, só começando então, os comentários que eu tinha que fazer, mais ou menos na linha do que o Romeu já fez, uma questão desse transformador, que tem que resolver esse enigma aí, né? A questão do DEC-FEC, mas na verdade toda a base nossa de previsão e exigência para as empresas tem uns valores históricos que a gente acompanha e inclui o DEC para desligamentos programados. Então, mas também se a gente for retirar também tem que mudar a base de referência para tudo isso. Então, isso está incluído. Então, e de todas as empresas. Então, todas as empresas, as metas que nós definíamos, inclui DEC e FEC, incluem já a previsão para os desligamentos programados que a empresa tem que fazer. Então, eu teria que mudar toda uma referência que a gente tem. Se você vê a energia, realmente é uma dificuldade que a gente tem. Ou seja, primeiro, assim, aquela previsão da ONS fez uma série de cenários. Tem cenários também com valores completamente diferentes, até porque quando nós estamos no caso no início ainda de período úmido, né, do Brasil, então isso pode mudar radicalmente daqui para abril. Então as empresas que têm esses reajustes e revisões do ano, a gente está sujeito a esses valores. Porque a gente tem uma série de estudos que estão sendo feitos pela própria ANEEL, questão de bandeiras, de tudo, no sentido de tirar um pouco esse efeito lá, né? Agora, o efeito na questão das cotas, eu garanto que 90% do tempo vai ser um financeiro que vai ficar a favor da distribuidora, porque 90% dos tempos, na verdade, isso atua no sentido de dar ganho. Quer dizer, a gente está pegando, mas esse ano está baixo. Sim, mas daqui a 3 semanas está todo mundo gerando acima do MRE e esse efeito já inverte, né? Então, eu acho que é difícil ele colocar. Agora, se você pegar um histórico do país, você não tem histórico de média anual de R$300. Não tem. Mesmo nos anos que nós tivemos meteorologia mais crítica, tivemos uma história de R$100 e poucos. Então, eu acho que o pessoal nosso fez uma previsão, inclusive de geração plena de térmica, inclusive no período de chuva nosso aqui, para recuperar realmente os reservatórios. Como a gente tem uma capacidade térmica que representa hoje praticamente quase 60% da capacidade de reservatório no Brasil, você tem toda a possibilidade de recuperação disso tudo. Então foi feito, aí mesmo assim, uma previsão, que eu não acho que está nada fora disso aí, de continuar pelo menos com o que a gente chama do GT1 lá, geração a partir dessas térmicas de CVU mais barato durante o ano inteiro. Então, eu acho que está dentro de um valor, que também se eu jogar isso lá para cima, eu jogo um financeiro imenso para esse ano e dá um valor muito para baixo, e ano que vem desaba de novo a tarifa e fica esse zigue-zague. Tem esses riscos aí também para os dois lados. Acho que ao longo desse ano, com certeza,
Está havendo uma discussão grande da gente ajustar isso, incorporar, inclusive, a questão desse despacho fora da ordem de mérito, que dá esse encaixe, esse sistema muito pesado aí dentro dos modelos de preços do país. Então, isso, com certeza, ao longo do ano, deve ter solução para isso, que vai amenizar muito isso. Por isso que eu acho que essa previsão aí, entendo que não está muito fora, não, e acho que é bastante viável, né, de ter. E além do mais, né, Nelson, como aqui estamos abrindo a audiência pública, certamente Em até abril, a deliberação final, em abril já teremos a um quadro oportunidade já de ter uma bem previsão mais precisa. Né? Isso, aí podemos ajustar. Pelo menos estamos no período final do período chuvoso, é completamente diferente. Aí já teremos já um quadro bem mais delineado. Né? Então, para efeito de abertura de audiência pública, acho que está bastante razoável. O pior é que são as que nós fazendo reajuste agora, porque essa não tem jeito. Como ano passado erramos muito para menos, né? Porque a gente vinha do reservatório todos cheios, né, vocês lembram? Aí em janeiro choveu muito, fevereiro ainda estava chovendo muito, só que no mês de fevereiro parou de chover, porque, né, a gente não controla as torneirinhas lá, né? E aí tivemos depois, a partir do meados de fevereiro, um ano bastante seco, né? Muito ruim de hidrologia, e que mudou completamente as previsões que a gente tinha no início do ano para o resto do ano. Então, mas isso acho que para abril, com certeza, já vai ter uma precisão muito maior nesses dados. Ok? Então, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A editoria, então, decidiu pela abertura de audiência pública entre 31 de janeiro e 1º de março de 2013, com sessão presencial a ser realizada em 27 de fevereiro de 2013, na cidade de Belo Horizonte, com vista a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da CEMIG distribuição, a vigorar a partir de 8 de abril de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites de indicadores DEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período 2014 a 2018. Bom, né? Bom, já são... Bom, que o relógio também é um pouquinho adiantado, 1h13. Damos conta de voltar até umas 12h30 ou você quer um pouquinho mais tarde? Pode ser até 12h30? Então retornamos às 14h30.